Gente, a proposta nossa hoje é a gente discutir um pouquinho sobre como a música ela auxilia no culto cristão, que é um grande dilema nosso, tá? Então, seja projeto solo, uma banda, um artista musical que compõe canções dentro e fora do culto cristão, também é um dilema nosso como artistas, entender essa dinâmica da música, seja a gente também dentro da ação pastoral, entendendo liturgia, entendendo como encaixar músicas novas, músicas mais antigas dentro de uma liturgia cristã e compreender como que elas podem servir ao culto cristão e não simplesmente ser uma apresentação, etc. E também a outra dinâmica de nós como voluntários numa equipe de música da igreja, servindo nessa equipe, servindo como músicos, como cantores, tocando os nossos instrumentos, cantando e dirigindo a igreja e muitas vezes também participando da escolha de canções no culto. A gente fica com vários dilemas e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre eles hoje. A proposta é a gente discutir coisas importantes em duas categorias. Talvez a gente não vai se aprofundar tanto em pontos teológicos do culto, talvez não vai dar tempo, mas nós vamos olhar definições musicais e como isso funciona e definições litúrgicas, tá? A gente vai tentar aprofundar bastante na teologia do culto, mas eu não sei se vai dar tempo, sinceramente. E se deixar, a gente vai até 5 horas da tarde, porque é um assunto muito vasto. Mas vamos orar e a gente começa, tá bom? Deus, obrigado por esse dia, cuida de nós, cuida da tua igreja, Pai. Enquanto nós nos debruçamos diante daquilo que já foi construído diante de vários anos, vários séculos, Deus, baseados na tua palavra, em como a tua palavra nos instrui a te adorar como o Senhor requer, não como a gente imagina ser, como o Senhor nos instrui e não como as nossas vãs filosofias ou as nossas preferências querem muitas vezes sair à frente e tomar o lugar da tua palavra, Pai. Cuida de nós, em nome de Cristo que oramos, amém. Duas coisas sobre música muito importantes. Alguém já assistiu o filme La La Land? Vocês sabem que filme é esse? Cantando as Estações, Ryan Gosling. Tem uma cena desse filme que é muito interessante, acho que cabe bastante. Duas pequenas ilustrações antes da gente começar. O Ryan Gosling, quando ele está num dos períodos desse filme, ele encontra lá a personagem da Emma Stone, que é a Mia, e ele é o Sebastian, né? E ele começa a ensinar para ela o que é jazz, porque ele pergunta para ela assim, você conhece jazz? Aí ela fala assim, aquele tipo de música que toca no elevador. E ele fica bravo, ele fala assim, não, jazz não é isso. E o Ryan Gosling, como um músico, ele se importa muito com aquilo, ele tem uma explicação sobre o jazz. Ele fala assim, não, jazz é uma conversa, é um mundo incrível, tem notas, tem diálogos. Ele todo empolgado vai falando assim, as pessoas não entendem o que é jazz. As pessoas acham que jazz é só uma música de elevador. E ele começa a ensinar a Mia sobre essa grande importância do que é o jazz, uma grande conversa entre músicos, em que ele fala o seguinte, olha, tá vendo aquele pianista? Ele está compondo ali agora, enquanto ele conversa com o baterista, enquanto ele conversa com o saxofonista, enquanto que ele conversa com o baixista, e todos ali estão compondo, cada um tentando, isso é bem importante para a próxima fala, presta atenção, cada um tentando chamar a atenção para si. Então ele define jazz como conflito e compromisso. Conflito com o outro, que você diz uma frase em cima da do outro e você se compromete também a continuar aquela canção dentro de algo que o Ryan Gosling chama de novo a cada momento. É interessante essa definição, porque ela vai em contraponto, ou é totalmente contrária à interpretação de um artista, de um roqueiro chamado Noel Gallagher. Noel Gallagher ficou em evidência de novo agora, por causa que o Oasis vai voltar. O Oasis vai marcar lá uma turnê e tudo mais. Para quem conhece o Oasis, a Wonderwall, grande música e tudo mais. E o Noel Gallagher sempre foi conhecido por ser um chato. Um cara muito chato em entrevistas, um cara muito orgulhoso, muito prepotente. E aí, perguntaram para o Noel Gallagher, ele como um bom roqueiro, o que o Noel Gallagher achava do jazz. E a resposta é engraçada, eu vou ler ela direitinho para eu não perder nenhum detalhe dessa resposta. Ele fala assim, o Noel Gallagher, o jazz, ele é o seguinte, todos os caras no palco se divertindo
muito mais do que toda a plateia. Todos estão tocando uma música diferente, todos ao mesmo tempo, em diferentes tempos, em diferentes tons, e eles chamam isso de jazz. Então a crítica do Noel Gallagher é que cada músico está tocando no seu mundo particular e está achando o máximo, enquanto todo mundo que está sentado na plateia ouvindo não entende nada. Bom, talvez a definição do Noel Gallagher, por mais chata que possa parecer a um músico, ela se aproxima mais da crítica que a gente pode fazer sobre como que a gente encara a música no serviço do culto. Como que a gente encara as habilidades e dons que Deus tem dado a nós, e principalmente as habilidades musicais, a serviço da igreja e não a serviço de nós mesmos. Então essa é a primeira ideia, a gente tentar entender a importância de como conduzir, preparar, ensaiar e entender liturgia, e também ao mesmo tempo dar o valor adequado e devido do seu lugar que a arte tem dentro do auxílio litúrgico, dentro da comunicação da liturgia, dentro da pedagogia da liturgia. E aí, depois disso, a gente vai tentar elaborar um pouquinho de dificuldades históricas entre música e liturgia, para a gente ficar um pouquinho mais relax quando a gente tem algumas dificuldades hoje, porque as dificuldades que nós temos hoje talvez elas não sejam tão novidades assim. Talvez em Genebra tiveram dificuldades parecidas com o que nós estamos tendo, talvez no período da Reforma, dificuldades parecidas, a gente vai ver alguma coisa sobre isso. E depois a gente termina com possibilidades da música dentro da liturgia. Mas, bom, eu preciso lembrar que o culto cristão ele não é inventado por nós, tá? A primeira coisa muito importante sobre o culto é que ele não é uma iniciativa humana, antes ele é uma convocação de Deus para que a sua igreja responda esse chamado de adoração nas formas que mais o agradam. Então o culto não parte do coração humano para chamar a atenção de Deus. Então o culto não nasce na nossa própria criatividade, na nossa própria imaginação, nesse sentido de tentar fazer algo para que Deus faça algo então em resposta. O culto é o contrário, é a ação de Deus que convoca os seus e a resposta adequada, não é qualquer tipo de resposta, é a resposta adequada da sua igreja. Então, para a gente entender culto, esse é o ponto de partida. E aí você tem uma porção de pessoas ao longo da história que se debruçaram sobre adoração cristã num sentido amplo, no sentido toda a vida, no sentido estilo de vida que a gente está acostumado a falar, mas também uma porção de pessoas que se dobraram sobre aquilo que nós chamamos de adoração pública, ou adoração coletiva, ou adoração comunitária, que é quando a igreja, como povo do Senhor, responde a esse chamado de adoração e os movimentos que se colocam diante disso. A ordem do culto, o que nós fazemos primeiro, o que nós fazemos depois, o que nós fazemos, quais são os elementos do culto, como nós fazemos, como conduzir o culto, o que nós falamos quando fazemos, que são as categorias de conteúdo de cada uma das partes. E a música está no meio disso. Você olha textos do apóstolo Paulo em Efésios, do apóstolo Paulo em Colossenses, você tem lá salmos, hinos e cânticos espirituais, a música está presente. Você olha em Isaías capítulo 12, a música está presente. Cantem as grandes maravilhas de Deus. Você olha em uma porção de salmos, o canto como imperativo, ele está dentro dessa conjectura do que é o culto cristão, dessa conceituação, dessa estruturação do culto. Então, para nós, eu sei que é meio óbvio falar que a música está presente no culto, porque todo mundo entende isso. A maioria de nós entende o culto como duas coisas, um bloco de música e a pregação. Não é mesmo? O culto é muito mais que isso, tá? Mas todo mundo hoje, pelo menos, consegue entender que há uma parte considerável da ação da igreja passa pela música. Isso desde Êxodo capítulo 15, quando o povo saindo do Egito, com os pés enxutos, Moisés, Miriam, Arão, todo o povo canta uma canção. Não há Deus como o nosso Deus, Ele é a nossa força, a nossa canção, Ele fez grandes coisas. Eles contam a história. Então é bem importante isso. Dentro do século XVII,
você tem um período que foi a Assembleia de Westminster. Dentro desse período, foram preparados alguns documentos. Confissão de Fé de Westminster, Breve Catecismo, Catecismo Maior, e um Código de Disciplina e o Diretório de Culto. O Diretório de Culto de Westminster ele é menos conhecido, mas ele é muito interessante de ler porque dentro de uma parte sobre o canto congregacional, aquilo que os teólogos de Westminster vão chamar de canto dos salmos, porque eles dão uma grande importância e exclusividade em alguns momentos no canto dos salmos, eles escrevem sobre como isso deve ser feito. E é muito interessante o texto, porque ele traz para a gente o como dirigir uma música dentro de uma congregação, que é bem legal e vocês vão entender o que eu estou falando. É dever dos cristãos louvar a Deus publicamente, cantando salmos, juntos na congregação. Cada palavra ela é interessante. É dever dos cristãos louvar a Deus publicamente, cantando salmos juntos na congregação e também fazê-lo de maneira privada em família. Então a música ela faz parte tanto dessa adoração espalhada quanto da adoração ajuntada, quanto quando estamos em casa, quanto também quando estamos juntos. Ao cantar salmos, a voz ela deve ser ordenada de forma afinada e reverente, ou seja, já tem um incentivo para a excelência, um incentivo de não, vamos cantar direito, beleza. Contudo, tem que ser excelente, contudo, a principal preocupação deve ser cantar com entendimento e com graça no coração, fazendo melodia ao Senhor. Então você tem um grande destaque para a excelência, você tem que saber o que você está fazendo, porém o mais importante, em primazia, é a preocupação de você saber o que você está fazendo, entender intelectualmente e fazer com graça no coração, ou seja, que isso desça para a nossa vida. Quando os teólogos de Westminster falam de graça no coração, você tem que entender que é muito importante a gente desvencilhar uma ideia de que o puritano ele é só o intelectual que só vai fazer coisas para a academia, nesse sentido muito cabeça, etc. Não, ele junta isso com o coração. Inclusive, Eber não deixa eu mentir aqui, o pastor Eber ele tem um baita de um artigo sobre Nadere Reformatio e como que essa visão de intelectualismo com o coração ele faz total sentido quando a gente vai para a teologia reformada. Então, o teu coração ele não é desvencilhado do teu pensamento. Então, todas as vezes que a gente vê isso e fala sobre isso, entenda, aquilo que você aprende sobre Deus, você não só aprende na mente, mas isso desce para o teu coração. Isso é uma simbologia, entenda, para a vida, para o teu modo de vida, para o teu jeito de viver, para como você toma as decisões, para como você vive nesse mundo, para como você alimenta a tua esperança e com o que você alimenta a tua esperança. Então, é bem importante isso. Tudo isso para dizer a importância da corporeidade dentro do canto congregacional, dentro da música no serviço do culto. Então você tem várias palavras que se tornam públicas aqui, ou junto, e todas as outras que tem a dizer sobre isso. Continuando, são 2 parágrafos que eles têm, não, 3 parágrafos que eles têm aqui. A gente leu até o segundo. O terceiro parágrafo ele começa assim, para que toda a congregação possa participar, mais uma vez. Cada pessoa que sabe ler deve ter um livro de salmos. Então ele está usando uma tecnologia que estava à disposição deles, tecnologia recente inclusive. Você lembra do processo da Reforma Protestante? A própria prensa de Gutenberg já é um negócio um pouco assim, que está ali um século e mais ou menos alguns anos presente, então é algo relativamente novo, é uma tecnologia nova que está à disposição aqui do canto congregacional. Então os teólogos de Westminster trazem isso, olha só, cada pessoa que sabe ler deve ter um livro de salmos, ou seja, ele tem que ter o acesso às letras e aos conteúdos que são cantados. E todos os outros que não estejam impedidos, seja pela idade ou por outras razões, devem ser incentivados a aprender a ler. Ou seja, nessa dinâmica da primeira afirmação que eles falam, toda a congregação possa participar, já tem um grande princípio da música no culto cristão, que é a participação do povo dentro desse movimento, que é o não impedimento do outro participar. E aí eu preciso fazer uma pausa no que a gente está falando aqui,
Porque muitas vezes quando a gente pensa música, a gente pensa tudo, menos o como eu vou fazer com que a igreja participe de fato. A gente pensa primeiro na técnica vocal, primeiro na técnica de banda, primeiro nas músicas propriamente ditas, etc. E em último lugar, se a igreja está conseguindo cantar ou não. Na preocupação dos reformadores e subsequentes movimentos, todas as vezes que você vê um movimento de fato bíblico sobre o culto cristão, você vê uma grande importância na participação do povo. A reforma protestante, ela de fato é uma reforma teológica, você tem pontos soteriológicos muito importantes, mas ela é também, e talvez tal qual, uma reforma litúrgica. Pensa comigo. Antes da reforma protestante você tinha pouco acesso, ou quase nenhum acesso, à escritura sagrada na própria língua. Antes da reforma litúrgica, porções inteiras do culto eram proferidas em latim, não na língua local. Então você tem várias mudanças que vão corroborando para a participação do povo, ao invés da distância entre o povo e um nível de clero. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, todas as vezes que a gente pensa culto cristão, nós estamos colocando o culto cristão como a liturgia do povo. Não é a liturgia de uns fazendo uma liturgia e outros assistindo, sem participação, mas sim um movimento em que coloca, seja como ouvinte, seja como de fato a participante declarando e falando, toda a igreja a par do que está acontecendo. Todo movimento litúrgico, ele intenciona em fazer com que todos os presentes, e todos mesmos, a não ser que eles sejam impedidos pela idade, no caso de bebês muito pequenos e tudo mais, ou no caso outras razões, mas fazer todo o possível para que as pessoas participem. Olha só como o texto desse trecho do diretório de culto elabora isso. No momento onde muitos na congregação não sabem ler, é conveniente que o ministro ou outra pessoa adequada, designada por ele e pelos outros oficiais, leia o salmo verso por verso antes de ser cantado. Então você tem gente que não sabe ler, ou seja, gente que não está conseguindo participar como deveria do culto, vamos ensinar essas pessoas a ler. Então, algumas pessoas estão impedidas de ler, então vamos ensinar agora verbalmente para que todos possam participar. Essa grande intenção ela é muito louvável e ela é interessante porque ela de fato é replicada, por exemplo, no livro de Ordem Comum do John Knox, que exatamente copia isso que está colocando. É bastante copiado por várias igrejas posteriores reformadas e a gente pensa desse jeito até hoje. Não dá para eu ter um movimento litúrgico em que eu prive a igreja de entender, compreender e participar do que está acontecendo. Música, talvez, dentro dos nossos dias, pensando em igrejas reformadas e igrejas presbiterianas, é um dos pontos em que nós temos mais dificuldade de entender isso. Pensando fora da igreja presbiteriana, igrejas pentecostais, igrejas carismáticas, igrejas mais modernas, etc., talvez também seja, mas por outros motivos, de outras ordens. Então, a música no serviço do culto, ela bem conduzida ou bem pensada, ela vai evitar algo que nós temos chamado de esquizofrenia na liturgia. Nós crermos em algo, nós temos documentos confessionais que nos ajudam a compreender o que é e a nossa prática ser outra completamente diferente. Seja para um lado, seja para o outro. Seja para o lado em que a gente não consegue fazer com que as pessoas participem cantando, porque a nossa música é horrível, não é excelente, não tem o som adequado, não consegue ter uma organização de fato, é tudo confuso, as pessoas não sabem o que estão cantando, ou se é talvez tecnológico demais, alto demais e etc. Você pode ir para um lado ou para um outro, qualquer um desses lados em que a participação da igreja não é efusiva, você já perdeu o ponto principal do que os teólogos de Westminster estavam querendo dizer, do que a própria Escritura diz sobre canto congregacional e de como a música serve no culto. É claro que a música é arte.
É claro que há um certo nível de apresentação, da mesma forma que há um certo nível na prédica de um sermão de apresentação. Dentro da homilética você tem como a pessoa que está pregando vai se apresentar. No entanto, tudo isso está rendido a algo muito superior, que é a participação do povo. Se eu penso apenas nas categorias de arte, eu vou perder alguma coisa. Então, o nosso grande desafio, e aí, como compositor de canções, como pessoa que está ali nos domingos também escolhendo as canções para o culto público, também refletindo sobre como treinar as pessoas dentro da igreja local ou outras igrejas como nós estamos fazendo agora, nós precisamos sempre ressaltar a melhor coisa que nós, como músicos dentro da igreja, compreendendo música para o culto cristão, podemos fazer é nos preocupar sobre as melhores formas de como conduzir a igreja na participação do canto congregacional. Na participação do canto congregacional. Tá bom? Porque penso o seguinte, princípios de liturgia calvinista, por exemplo, que herdam um pouco de Martin Bucer, que herdam um pouco da compreensão da aplicação de música. Antes de uma revolução litúrgica, como foi acontecendo na Reforma Protestante, você não tinha quase nenhuma participação consciente do culto. As pessoas, você já foi a uma missa católica? Você repete frases, sim, e todo mundo repete em uma alta voz, mas você repete de forma inconsciente, ou nem se preocupando, é um negócio automático. A preocupação de João Calvino, quando ele começa a colocar corais infantis, por exemplo, em Genebra, e aí tem um autor que chama Paul S. Jones, ele vai falar sobre isso. Em Genebra, as pessoas contrataram Clement Marot, contrataram Louis Bourgeois, contrataram pessoas que eram músicos e compunham canções para que salmos, hinos do Novo Testamento fossem feitos ali, compostos ali e preparados para que os corais infantis cantassem e então a igreja fosse também, subsequentemente, aprendendo a cantar. Então, Louis Bourgeois, por exemplo, dentro dos saltérios de Genebra, tem várias canções que são facilitadas para que crianças cantem, e aí os adultos, vendo as crianças cantarem, eram consequentemente incentivados a cantar da mesma maneira. Da mesma maneira. E aí por isso que, beleza, eu estou hoje, em 2024, tentando conduzir um culto cristão. Eu estou hoje, em 2024, tentando elaborar um grupo de música da minha igreja, tentando ajudar aqui, tá? Para onde eu vou olhar? Olha para a nossa tradição. A nossa tradição já tentou elaborar soluções para dilemas que são muito parecidos com o que nós temos hoje. Muitas vezes a gente prefere olhar para outros lugares do que olhar para a nossa própria história. Inclusive, estava conversando com o Weber sobre isso. A gente dificilmente olha para a nossa tradição reformada no que se diz respeito a esse tema, a condução do culto, e às vezes a gente quer olhar só para o agora, ou comparar com outras igrejas e tudo mais, que talvez já perderam o olhar tanto curioso quanto respeitoso, reverente, aos nossos antepassados nesse sentido, que já elaboraram, não apoiados nas suas próprias imaginações, nos seus próprios egos ou qualquer outra coisa, mas se apoiaram na Escritura Sagrada. Homens de Deus que tentaram elaborar isso. Tem aquele livro chamado Louvor, que tem um artigo do Tim Keller, outro artigo do D.A. Carson, e eles escrevem o seguinte, que a adoração, que ela não está fundamentada em qualquer tradição histórica particular, muitas vezes ela não observa a distância mínima necessária para criticar e evitar os excessos e elementos distorcidos pecaminosos da acessibilidade e franqueza de uma cultura contemporânea particular. Por exemplo, como podemos aproveitar a acessibilidade e franqueza da cultura contemporânea ocidental, deixando de fora o seu individualismo e a psicologização de problemas morais? Então você olha, por exemplo, para como nós estamos entendendo música cristã hoje. São músicas autocentradas, são músicas que elas querem manipular emoções ou qualquer outra justificativa que a gente pode colocar aqui, e você fala assim, mas essas são todas as opções que a gente tem hoje.
para colocar no culto cristão, são essas músicas que todos os crentes estão cantando. O que você faz então? Mas você vai olhar para esses problemas apenas? Por que não olhar um pouco mais para trás e saber distinguir o que é bom e ruim e saber distinguir aquilo que serve para o culto ou não, não com base no gosto particular, não com base no que é mais famoso dentro de um Spotify da vida, ou dentro de um YouTube, ou do que é mais cantado nas rádios chamadas rádios gospel e tudo mais. Por que não olhar para a tradição com cuidado e saber avaliar isso de fato? Porque olhando para a tradição com cuidado, você vai saber fazer um bom repertório. Esse bom repertório vai apoiar você a como organizar o grupo de música na igreja. E aí fica a propaganda para você ver o workshop do Andrade, que vai falar sobre isso. E assim você, dessa forma, você preserva um pouco os riscos de você cometer excessos, seja para um lado, super nesse sentido seeker sensitive, eu vou chamar de gospel da vida, ou seja para um lado excessivamente rigoroso. Tem um livro de uma autora chamada Marva Dawn, o livro chama Reaching Out Without Dumbing Down. A ideia é ela escrever para um grupo de lideranças cristãs que tentaram, na compreensão de alcançar uma nova geração, alargar as fronteiras dos tradicionalismos, alargar as fronteiras das confissões de fé, daquilo que a igreja cria, para conseguir alcançar. Nessa justificativa, dentro da argumentação da Marva Dawn, as igrejas emburreceram. Porque o evangelho foi tão diluído na justificativa de comunicação, a música foi ficando repetitiva demais, apenas com frases de impacto, as conduções de liturgia cada vez mais vazias e simplistas, não simples, simplistas. E você, na justificativa da Marva Dawn, emburreceu uma geração que não sabe no que crer. Uma geração que não sabe reproduzir aquilo que acontece no culto cristão para uma outra pessoa, explicar os movimentos, explicar os porquês, explicar quem ela é em Cristo Jesus, porque ela só sabe participar do evento chamado culto, ela não sabe participar do culto como igreja. E aí, por isso que ela escreve, como que nós podemos alcançar uma geração atual sem emburrecer? E ela fala que tem duas coisas que ajudam no emburrecimento. A primeira delas é o excesso de um tradicionalismo que enrijece e só prega sobre um Deus extremamente transcendente, sem a condição da sua imanência. Você prega só um Deus totalmente outro, um Deus juiz, um Deus rigoroso, um Deus talvez distante, e você tem um culto que a gente chama muitas vezes de frio nesse sentido. Por outro lado, ao querer se distanciar disso, muitas igrejas foram para um lado talvez libertino demais, em pregar só sobre graça e amor, pregar e cantar só sobre o grande amor de Deus e tudo mais, e aí você só fala sobre essa imanência de Deus, como Deus é conosco, desprovida da sua transcendência, da sua justiça, da sua santidade, e você gera uma autorização para a pessoa viver como ela quiser e fazer o que ela quiser e não se importar com, de fato, uma vida num processo de santificação. Então, esses dois lados, eles contribuíram para o emburrecimento, na justificativa da Marva Dawn, de uma geração toda, que não sabe pensar liturgicamente, tampouco agir liturgicamente e vive confusa em muitas áreas, dentre elas a escolha da música. Para a gente caminhar, eu vou dar um panorama, assim. Antes de eu dar o panorama histórico da compreensão de música para finalizar, eu vou entrar nas dificuldades históricas entre música e liturgia. Porque o que acontece? Você talvez está pensando e ouvindo tudo isso, não, a música é importante, eu preciso entender como a música ela faz parte do culto cristão, eu preciso entender como servir e tudo mais, mas eu tenho muitas dificuldades. E aí você já pode endereçar assim na tua cabeça e, vou falar com o Iamarino depois, mas isso, aquilo. Deixa eu falar algumas coisas, porque talvez já coloca assim. A gente pensa que João Calvino e toda a teologia reformada, ela é contrária à expressão artística. Ela é contrária a um movimento e tudo mais. Realmente, Calvino poderia ter frustrado alguns eruditos que são mais ousados, criativos, quando o assunto é o canto congregacional. Mas,
No prefácio do Saltério, de 1543, a gente tem alguns pontos importantes sobre essa relação, João Calvino principalmente, com a música. Orações cantadas, música, pode servir de material para a oração pública. Olha só o que está escrito dentro dessa introdução. Descobrimos, por experiência, que essas orações cantadas têm um poder secreto e quase incrível de mover o nosso coração de uma maneira ou de outra. Assim, nós devemos ser diligentes de governá-la para que possa ser-nos útil e não perniciosa. Temos, segundo João Calvino, canções não meramente honestas, mas também santas. Então, trabalhar com honestidade e abrir o coração, como os Salmos têm, mas também canções santas que colocam de fato o caráter de Deus em primeiro lugar e colocam a sua santidade em primeiro lugar. O que será como esporas para nos incitar a orar a Deus e louvá-lo e a meditar sobre as suas obras e para amá-lo, temê-lo, honrá-lo e glorificá-lo. As orações cantadas, elas contribuem para que você e eu saibamos como orar. O que dizer? Quantas vezes eu não consegui falar alguma coisa a Deus e automaticamente me lembrei de uma canção que me auxiliou dentro daquilo que muitas vezes eu queria dizer a Deus. Então, nesse sentido, as músicas elas podem sim contribuir para que você e eu tenhamos um ferramental de vocabulário para a oração. Então, você vai pensar em como escolher uma música para o culto cristão. Pense nisso. Essa música está sendo suficientemente honesta e elaborando sobre a santidade de Deus de uma maneira de fato reverente à Escritura Sagrada. Isso vai auxiliar a pessoa aprender como orar e nos ensinar como orar e a igreja aprender mais como orar. Muitas vezes a gente quer cantar coisas que nos são mais agradáveis ou porque a gente gosta mais. Eu gosto tanto dessa música, essa música lançou nova, olha essa música do Projeto Solo, vamos cantar ela. Talvez não é exatamente essa primeira abordagem do como e por que escolher uma música, mas sim olhar ela adequadamente e saber como que ela pode ensinar a igreja a orar. Pronto, ponto 1. 2, a música pode ensinar sobre a palavra de Deus, ela reforçar o texto. A gente falou sobre isso na condução de uma das músicas aqui hoje de manhã. Ela ajuda a gente a fixar porções doutrinárias e principalmente texto bíblico. Olha só o que o João Calvino fala na introdução do Saltério. Eita, saiu aqui. Foi. Quando cantamos, podemos estar certos de que Deus coloca as palavras na nossa boca como se Ele mesmo cantasse em nós para exaltar sua glória. Quando a gente está na nossa casa, nos campos, o canto ele é um incentivo como se fosse um órgão para louvar a Deus e elevar o nosso coração a Ele. Então, a palavra cantada é a própria palavra de Deus nos ensinando o que falar para Deus, seja para exaltá-lo, louvá-lo, adorá-lo, seja para proclamar sobre Ele. Então, quando cantamos, precisamos pensar nisso. Vou escolher uma música que fala exatamente o que a palavra fala, e não aquilo que o meu coração quer falar sobre a palavra. Isso é uma pegadinha importante. Porque às vezes a gente quer, na ideia de inventar termos ou de fazer metáforas com a palavra, colocar as nossas interpretações da palavra, que por vezes podem se distanciar do que é a palavra mesmo. Eu amo músicas que a gente chama de músicas mais subversivas, sabe? Eu gosto, é legal você ver uma poesia, é legal você ver, nossa, olha só como esse cara foi genial e poeta e tal, mas será que essas canções ou esse tipo de ferramental linguístico é de fato o melhor para que o povo de Deus cante? Comparado com a palavra de Deus, não é o melhor. A palavra de Deus é o melhor. Então, quanto mais apoiada na palavra de Deus for uma canção, melhor ela vai dar, porque ela vai ensinar a palavra de Deus e reforçar, de fato, o conteúdo do texto. E uma última coisa é o seguinte: espaços e funções das obras musicais elas têm que ser respeitados. Calvino sabia e havia uma dinâmica, inclusive uma tensão entre: será que eu vou fazer um teatro dentro da igreja? Será que eu vou colocar uma apresentação musical dentro do culto? Calvino soube lidar com isso de uma maneira bem interessante, colocando o que é de fato dentro do culto público,
e o que não pode estar dentro do culto público e não é prescrito da parte de Deus, eu incentivá-lo a ocupar espaços de praça pública, por exemplo. Olha só, dentro do saltério o que está escrito: dentre as outras coisas adequadas para divertir o homem e dar-lhe prazer, a música é a primeira ou uma das suas principais, e devemos pensar que ela é dom de Deus delegado para esse propósito. Por esse motivo, precisamos ter o máximo cuidado para não abusar dela por medo de sujá-la e contaminá-la, convertendo-a para a nossa condenação quando ela for dedicada para o nosso proveito e bem-estar. Calvino ele é rigoroso a respeito da arte e sabe colocar o que é de fato função da arte para o nosso entretenimento, fora do culto, para também abençoar, edificar o nosso coração, mesmo com sabedoria, e o que de fato deve ocupar o canto público. Exemplo, era muito famoso dentro daquela época aqueles autos de Natal, de Páscoa e tudo mais. Calvino retira esse espaço do domingo. Retira esse espaço de dentro do culto e leva para a praça pública. Acontece, continua acontecendo, mas fora do ambiente de culto. Fora do ambiente que é separado por Deus para que a igreja responda em adoração. E muitas vezes as nossas maiores confusões dentro dessa área da arte do culto é você tentar colocar coisas que têm funções distintas para dentro do culto. Exemplo, dança, teatro e várias outras coisas. Eu vou colocar algo que tem um ferramental preparado por Deus, para a glória de Deus, que funciona em outros lugares e não está prescrito no culto, para dentro do culto público, eu reduzo isso. Quando eu pego uma apresentação musical, por exemplo, um show, e todos os seus parâmetros de funcionamento, e tento confiná-lo dentro do momento do culto, eu automaticamente estou reduzindo ele. Essa é uma dinâmica que talvez seja mais próxima de nós, e é muito próxima da gente do Projeto Sola. Porque nós, do Projeto Sola, estamos na estrada e aí quando a gente tem alguma apresentação, é um show. É para a glória de Deus? É um show para a glória de Deus. São canções confessionais, tudo mais. Não é culto. No culto de domingo, quando eu estou lá e eu tenho que dirigir as canções ou então estou tocando, é um outro comportamento, são outros parâmetros, é uma outra forma. Enquanto eu estou como Projeto Sola e a gente está se apresentando, eu coloco o chapéu e estamos lá tocando, são parâmetros artísticos que estão funcionando e, de fato, ali dentro da apresentação, nos seus próprios parâmetros e suas regras. Agora, quando eu estou no culto ao Senhor, a minha função principal não é aparecer como o cara que toca banjo, bandolim do Projeto Sola e tudo mais, mas sim servir a congregação, para que a congregação apareça. Então, um artista, ele está no palco e ele está sendo um artista no palco. E se ele for, de fato, um artista no palco, ele o será para a glória de Deus. Um artista cristão. Agora, esse mesmo artista cristão, ele pode e deve ocupar, talvez, um local ali, dentro da sua igreja local, em que o que será e o que deverá ser seus parâmetros de atuação já são outros, mas que não são os mesmos do palco. Antes, são os parâmetros da liturgia cristã, do serviço à comunidade. Entendeu? Então a gente vive dentro disso. O que a gente tem que fazer é, de fato, trazer um equilíbrio entre essas coisas e saber diferenciá-las e posicioná-las, e tudo bem. Muitos dos nossos erros, muitos dos nossos erros que causam brigas entre pastores, que causam celeumas entre nós, é quando nós queremos tornar da liturgia cristã um palco para nós mesmos. É quando nós queremos tornar o momento de músicas no culto cristão um palco para a nossa habilidade, um palco para a nossa musicalidade, um palco para os nossos melismas, um palco para as nossas preferências. Então, a gente tem que saber diferenciar isso. O propósito da música dentro da liturgia, embora também é uma arte que está servindo o culto cristão, o principal propósito é a participação, e ela tem o seu lugar. Isso não é demérito à sua habilidade, isso não é demérito a você como artista, porque você pode sim e deve exercer a sua arte nos lugares para o qual ela foi convocada de fato. E isso está tudo bem. Tá bom? Agora é interessante, tem uma curiosidade antes de eu ir para a história ali.
A gente pensa que os problemas com tradução, com condução, com gente talvez desafinada e tal, eles são novos, ou instrumentação, eles são novos, mas eles são muito antigos. Tem um artigo do Paul Jones, dentro de um livrinho que chama Calvino e Cultura. Ele fala sobre música e está falando sobre várias características da música, de como foi colocada a música dentro do processo da reforma. Ele fala que assim, depois da composição dos saltérios e tudo mais, começou-se a dar muita importância para esse saltério de Genebra e começou-se a traduzi-lo para outras línguas, e principalmente no território da Holanda, alguns começaram a perceber que algumas igrejas traduziam umas canções, outras igrejas traduziam de outro jeito, outras igrejas traduziam de outro jeito, e de repente cada um cantava de um jeito diferente. E aí, um desses caras, que eu não vou saber falar o nome dele, que é Contanding Huygens, não sei se é certo isso, ele fala o seguinte, que dentro do texto do Paul Jones, ele está falando assim, a incongruência linguística musical fez com que múltiplas versões do saltério fossem usadas simultaneamente, com membros da igreja cantando de acordo com qualquer versão que lhes agradasse. Segundo relatos, cantar se tornou algo totalmente detestável, tanto que em 1641, Contanding Huygens publicou um livreto pedindo, olha só, pedindo o uso do infame, profano, terrível órgão na adoração. Ele escreveu que o canto da congregação frequentemente soa mais como uivos e guinchos do que como um canto. Eles fazem um som rimbombante e feio. Os tons são todos misturados, como diferentes pássaros cantando ao mesmo tempo. Os tempos colidem como baldes de poço. Um sobe enquanto o outro desce. Há muita gritaria, como se fosse uma questão de abafar todos os demais. O que estava acontecendo? Não havia um instrumento para guiar o povo, e o povo sabia cada um tipo de música e todo mundo tentava cantar. É claro, tudo desafinado, cada um cantando no tempo, não tinha um metrônomo, não tinha uma bateria, não tinha um instrumento percussivo, e aí ele pede, gente, pelo amor de Deus, vamos colocar um instrumento. O que estava acontecendo? Dentro de um propósito de retirar e remover-se da complexidade litúrgica e da pompa litúrgica católica, os reformadores foram para um lado, de retirar tudo, é só o canto da igreja, inclusive sem instrumentos. Só que isso também, ao longo do tempo, foi prejudicando a vivência da igreja até esse ponto, em que cada um cantava de um jeito e não se tinha, de fato, qual é a versão oficial. Já passou por isso? No Brasil a gente passa bastante por isso. Tem uma música lá da Inglaterra, uma música dos Estados Unidos, uma música da França, ou então uma música da Austrália, e aí de repente todo mundo decide traduzir. Aí você vai numa igreja e canta uma versão, vai na outra igreja e canta outra versão, vai numa igreja e canta outra versão, aí você sabe 500 versões de Só em Jesus Esperarei. Isso acontece. Só que isso não acontece desde hoje, só hoje, gente. Isso aconteceu em Genebra também. Qual foi a solução? Gente, vamos padronizar. Vamos pegar e, deixa um órgão conduzir, deixa ter uma ordem, vamos facilitar. Na ideia desse holandês de colocar um órgão, não está a ideia de vamos usar a tecnologia para todo o nosso pompa e tudo mais, não. Está a ideia de eu preciso usar ferramentas para que o povo consiga cantar junto. Eu preciso utilizar essas ferramentas tecnológicas novas e inovações tecnológicas para que as pessoas consigam cantar todas ao mesmo tempo e todas na mesma afinação. Porque senão vai ser, como é que ele escreve aqui? O som como uivos e guinchos do que como um canto. A beleza do canto congregacional, ela tem que ter isso. Calvino falava que ela tem que ter simplicidade, ela tem que ter essa revelação da transcendência de Deus, ou seja, a glória, a majestade, a santidade do nosso Deus tem que ser manifestada, falada, cantada, tem que ser reverente para com a Escritura Sagrada e tem que trabalhar na edificação do povo. O Joel Bick, num trecho de um artigo dele que é sobre a piedade, Calvino em relação à piedade, né? O Joel Bick ele fala que a adoração a Deus ela é sempre primária, porque o relacionamento de uma pessoa com Deus tem precedência sobre tudo mais. A adoração, porém, ela é expressa na maneira como o cristão vive a sua vocação e como ele trata o seu próximo.
Olha essa dinâmica do finalzinho, como ele vive a sua vocação e como ele trata o seu próximo. Muitas vezes a gente acha que a adoração a Deus é só aqui, ó, verticalizada. E é o erro de muitas igrejas, talvez, de trabalhar com tanta verticalização que inclusive apagam todas as luzes e você só não consegue ver ninguém. Entendeu? Eu não sou contrário ao uso de luzes, mas é um exagero. A ideia é que Deus, isso é Ligon Duncan, ele fala que a adoração, ela descentraliza o eu. Ela nos joga na direção de Deus, para um relacionamento vívido com Ele, consequentemente, na direção uns dos outros. Então, essa dinâmica do canto congregacional, ele tem que fazer com que a igreja toda participe. Se eu estou cantando numa igreja e eu não ouço a voz do meu irmão ao meu lado, ou não me interesso para que a voz do meu irmão se junte à minha, talvez essa igreja não seja, saudável. Talvez ela não entenda qual a função da música no culto público. Talvez ela não entenda o que é a adoração de fato. Porque a adoração de fato, ela tem isso aqui, ó. Como o cristão vive a sua vocação e como ele trata o seu próximo. Tá? Deus nos retirou de uma vida apática para uma vida simpática, empática, que se relaciona com os outros. Senão você não teria os dons como algo coletivo. Você não tem um dom do Espírito Santo para você. O teu dom é da igreja. Efésios capítulo 4, capítulo 5 e assim por diante. O teu dom é para a edificação da igreja. Então, o canto congregacional, sendo para a edificação da igreja também, eu não posso tê-lo como se eu estivesse no meu momento de adoração com Deus, mas sim coletivo, tá bom? Bem importante mesmo. Por que isso tem a ver com o jeito que a gente entende música hoje? E aí eu já vou indo para o final. Deixa eu abrir aqui. Eita. Porque a nossa compreensão de música, e é agora meio técnico-filosófico de música, tá? Então vocês tenham paciência. A nossa compreensão de música, ela talvez é muito mais grega do que de fato reformada. Talvez ela tenha um quê de filosofia mais dualista do que de fato o que é de fato o papel da música. Veja, vamos fazer um catado histórico. Há claro um poder da música sobre o coração, você sabe disso. Quantas vezes você já escutou uma música, seja uma música instrumental, seja uma música que você gosta, seja uma música cristã ou não cristã, e você foi, de fato, bastante tocado por isso. E quando eu falo tocado, suas emoções foram tocadas, o seu intelecto foi tocado, algo foi provocado. Às vezes a gente está lá num concerto de piano e aí você arrepia. Você está vendo um filme e aí aquela música toca e você fala, nossa. Ou então você está numa apresentação de uma banda que você gosta e você fala, nossa, esse momento foi especial. Então a música ela tem um quê que é difícil de explicar, um quê meio transcendental, assim, será que é isso? As pessoas se dobraram disso. Pitágoras, século VI, ele falava que a música ela tem essa harmonia universal. A música ela é transcendente. A música ela revela algo sobre um mundo além dos outros. E aí algumas obras que talvez facilitem a gente de entender que até mitos criacionais em outras religiões e também em obras de ficção como o Silmarillion, inclusive dentro do próprio C.S. Lewis, no Sobrinho do Mago, criação do mundo tem a ver com música e som. Silmarillion propõe a criação do mundo com uma grande música lá de Eru Ilúvatar e tudo mais. Um livro de ficção que tenta entender essa capacidade transcendente da música. No Sobrinho do Mago, Aslan, o leão, ele ruge e Nárnia toda é criada. Tá vendo como o som tem a ver com algo transcendental? Isso é muito pitagórico. Mas a coisa continua, porque a filosofia grega, agora quando você vê Platão interpretando Pitágoras, você vê que a música não é apenas esse modelo de harmonia universal, daquilo que é a unidade verdadeira, daquilo que é a integridade, mas sim é algo que está implantado no coração humano. Então tem um quê sim de harmonia universal, mas faz parte do ordinário. Há uma conexão da música para Platão com a moralidade.
Os modos gregos, se você vai estudar guitarra, piano, vai estudar baixo, vai estudar música com cuidado, você tem os modos gregos: jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e lócrio. Cada um desses modos gregos, dentro da elaboração, é um sentimento, um comportamento. Há uma conexão dos modos gregos musicais para o Platão com posições e sentimentos morais da música como um ideal de verdade, do ideal de princípios, de virtudes, de beleza, de harmonia. Música também, aí vem a compreensão nossa hoje, música acalma as nossas emoções, traz ordem aos desejos e etc. Essa compreensão de, tipo, eu tenho um restaurante, eu preciso que as pessoas saiam rápido, eu vou colocar uma música rápida, um rock, alguma coisa assim, eu vou gerar esse ambiente, as pessoas quererem comer mais rápido e saírem. Essa compreensão desse tipo de estudo surge em Platão. E essa talvez seja a nossa principal forma de interpretar a música, mas a coisa não parou por aí. Plotinus, um outro cara, ficou esquecido no meio da história, século III. A imersão na experiência sensorial e transcendente da música. Orientado ao a música ela vai expressar a beleza superior. Há uma visão tanto super positiva quanto super religiosa em torno da música. Então não é apenas um transcendente etéreo, mas uma forma de se encontrar com Deus. Plotinus, ele é menos matemático do que Platão, porque Platão ele cria que a música ela tem uma harmonia universal, então você escuta esse tipo de música, dá nisso, esse tipo de música dá aquilo, esse tipo de música dá aquilo. Essa escala desperta isso, então é tudo muito matemático. Inclusive nos tempos medievais você poderia ser formado em música sem nunca tocar um instrumento, só estudando a matemática da coisa. Mas para Plotinus existe um outro elemento. Ele é menos matemático, ele é mais sensorial, ele é mais emotivo. Olha só como isso vai aproximar de algumas coisas que a gente tem aqui. A música, ela é a representação terrena do reino ideal. É como se eu estivesse trazendo o reino para cá. É como se, para Plotinus, eu trouxesse o reino de Deus aqui e agora. Já escutou isso em algum lugar? Já escutou as músicas contemporâneas do universo gospel? Que falam assim, não, porque eu estava no meu quarto e desceu, e Deus me deu uma revelação especial, e essa música aqui é a manifestação do Espírito e tudo mais. Isso é Plotinus. Isso é compreensão de que quando eu faço música, eu estou ali tentando me reconectar com o eu, como se a música fizesse esse papel. Como se a música fizesse essa ponte. Está entendendo? Talvez você já disse isso. Talvez você chegou e falou assim para algum cantor ou para alguém e falou assim, nossa, a sua música me conecta tanto com Deus. A sua música me leva para o céu. Isso é Plotinus. Continuar. Agostinho, um pouco mais para frente, século IV já, escreveu um livro chamado De Música. E ele falou da apreciação música não apenas sobre os aspectos matemáticos, terrenos, quase parecido com Plotinus, mas mais pelos aspectos imateriais da música, que a gente não deve ser cativado pela música apenas pelo prazer sonoro, mas porque essa sonoridade nos direciona a uma realidade imaterial e transcendente. O que o Agostinho faz? Ele captura Plotinus e torna Plotinus cristão, digamos assim. E talvez seja o maior problema, e talvez eu discordo bastante de Agostinho nesse ponto, talvez seja o maior problema hoje na nossa música cristã. Da gente incorporar elementos de Plotinus numa justificativa cristã. É como se a música, de uma maneira até platônica, aristotélica, ela representasse uma grande matemática do universo e ela vai emocionar os nossos corações e o canto sagrado vai revelar o reino imaterial de Deus. E a música por si só, vai nos revelar quem Deus é. Você consegue notar o grande problema nisso? Quem é o mediador da revelação de Deus nesse ponto? A música, a musicalidade, a emoção, aquilo que eu sinto. Aonde está Cristo?
Onde está a revelação do próprio Deus em Cristo Jesus? Quando a gente captura esse tipo de filosofia musical e começa a utilizá-la aqui, quem é a ponte de conexão, quem é o mediador, é a capacidade musical. Não é Cristo. Embora a música tenha, sim, essa capacidade de envolver os nossos sentimentos e emoções, e deva fazer isso. Mas como que isso se resolve? Por que na Reforma é diferente? Tem um outro filósofo de música chamado Boécio. Boécio é bem importante para o desenvolvimento de música, porque ele fala sobre a teoria da música como uma penetração ou um envolvimento do próprio coração e da própria ordem das coisas. Não é uma mera questão de um entretenimento muito gostoso ou deleitoso ou uma consolação superficial quando você está triste, mas é uma pista central para a interpretação de uma harmonia escondida de Deus e de uma natureza que a única parte que entra em desacordo com isso é o mal no coração do homem. Quem escreve isso é um cara chamado Henry Shadwick, sobre Boécio. Assim, dentro desse tipo de elaboração do Boécio, a música ela vai fazendo parte dessa grande questão ali da aritmética, da própria matemática, da geometria, astronomia, música, toda elaboração na coisa. Você vê que nessa elaboração tem música mundana, música humana, música instrumental, Boécio faz tudo isso, mas ajudado por esse tipo de compreensão, João Calvino chega num carinha chamado Aristoxenos. Eu sei que estou falando um monte de nome aqui, talvez você se perca no futuro, mas fica com esse cara, Aristoxenos. Porque Aristoxenos pega tudo isso que foi falado e ele faz a experiência musical descer dessa torre de marfim de números, de pensamento filosófico, de teorias, para ocupar o chão do mundo e a vida cotidiana. Que é importante também eu pensar sobre o timbre, sobre o som, sobre o ressoar do coração. Eu tenho um foco no ouvido, na excelência de como a música ressoa, não apenas teoria, nem números, nem emoções. E aí João Calvino, pegando toda essa conceituação, ele aproveita a música como uma ferramenta de pedagogia, que traz um equilíbrio para entender tanto a encarnação de Deus em nós e também o papel da música como uma produção cultural, como uma conexão também com o transcendente nesse sentido, sem ser em si mesma transcendente. Porque não é a música e a emoção que eu vou sentir a partir da música que me conectou com Deus, mas é Cristo que me conectou com Deus. E eu aprendo a desfrutar de tudo aquilo que a humanidade produz como obra cultural, não porque a obra cultural em si irá ser transcendente nesse aspecto, mas porque Cristo redimiu meu coração. E eu vou entender todas essas coisas como algo que vai desvelar aspectos da graça comum nesse mundo que é mais do que material. Nesse mundo do que é mais do que coisas sólidas. Então a música ela se torna um auxílio e não um transcendente em si mesmo. A música ela tem sim integridade estética nela mesma, ela tem uma ordem. Eu quando sou excelente musicalmente, eu estou ali também compreendendo o drama redentivo e como a redenção alcançou meu coração. A música sim também tem um significado intrínseco em si mesma. Ela por si só também é uma metáfora viva do próprio Evangelho. A música como arte, ela vai mostrar para nós, e quem diz isso é o Jeremy Bagby, que ele vai relembrar que há sempre algo no mundo que foge das nossas percepções, que foge dos nossos instintos. A arte que dá para nós objetos físicos que podem encarnar o excesso de significado no mundo, com uma capacidade, com poder, com um potencial particular, formas de nós experimentarmos coisas que talvez não veríamos de outra forma. Quando um artista ele compõe uma canção, ele está capturando aquilo que ele interpreta do mundo e jogando de volta para que a gente possa entender talvez coisas que não entenderíamos. O artista ele olha esses cantos escuros do mundo que muitas vezes nem eu nem você conseguimos explicar e ele faz essa hermenêutica cultural
e mostra-nos de novo, e podemos compreender coisas que talvez de outras formas não compreenderíamos. Então a função da arte ela é importante. No entanto, a arte ela não é essa redenção em si mesma. Ela não é essa revelação de Deus em si mesma. Mas ela fala sobre a revelação de Deus. E aí vem a importância o papel da música no culto. Como que eu vou usar o papel da música no culto? Para todo mundo se sentir mais perto de Deus? Não. Porque nós seremos mais próximos de Deus por causa da atuação de Cristo Jesus, que é o sacerdote, que é o sumo sacerdote. Ele que adentrou os céus. Não é a música que vai fazer isso. Mas a música vai contar sobre isso. Cantar sobre isso. E assim nos fazer compreender na mente, lembra do diretório de culto de Westminster, na mente e no coração, mais sobre isso. Um culto, de fato, que tem um louvor congregacional, como nós gostamos de falar, um canto congregacional, esse canto será centrado em Deus, ele será moldado biblicamente, forjado pelo Evangelho, ele será de fato da congregação, e não de uma banda, e não de um dirigente, e não de um pastor, e ele de fato envolverá toda a congregação na missão. Talvez esse é o grande primeiro aspecto da música como serviço no culto cristão. E aí tem uma porção de outras coisas que vem